Então vamos lá para mais uma questão aqui. Agora a questão 103, prova do Enem 2017, prova amarela. A questão 103 vai falar sobre o mercúrio, Hg. E aí o mercúrio, como eu disse nas questões anteriores, ele é considerado um metal pesado. E aí qual é a questão dos metais pesados, né? O metal pesado, ele não é metabolizado pelo nosso organismo, ele tende a se acumular em alguns locais específicos e causar uma série de doenças relacionadas a esse acúmulo, né? Um deles é o mercúrio, como a gente já havia falado, né? E aí sobre os metais pesados, como eles não são metabolizados, eles também participam de um processo biológico que é chamado de bioacumulação. A bioacumulação, ela vai acontecer o acúmulo desses poluentes ao longo de uma cadeia alimentar. Então, no primeiro nível trófico, a gente vai ter o produtor, depois o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, vou colocar aqui até o consumidor final, que é o quaternário, tá bom? Então, qual é o intuito aqui da nossa análise ao longo da cadeia? No produtor, a gente vai ter uma quantidade bem pequena desse poluente. Então, o nível de poluição aqui no produtor é o menor de todos. Conforme a cadeia ela vai aumentando, a concentração desse poluente ela também vai aumentando. Chegando no nível do consumidor final, ter a concentração máxima desse poluente, o que acaba causando esse acúmulo ao longo da cadeia. Então, quem tem a maior acumulação é justamente o consumidor final, tá? O topo da cadeia alimentar é quem sofre com a maior concentração desse poluente. Você sabendo disso, você já resolve bastante questão de biologia, mais especificamente, tá? E aí, um dos problemas que aconteceu sobre o mercúrio foi o que aconteceu lá na cidade de Minamata, no Japão. A cidade de Minamata é uma cidade popularmente de venda de peixe, uma cidade pesqueira. E aí, nessa cidade, se alojou uma indústria onde o resíduo dela era a base de mercúrio. Então ela não tinha para onde jogar esse resíduo, jogou no rio da cidade de Minamata. A concentração de mercúrio começou a aumentar, começou a afetar ao longo da cadeia, então começou a afetar as algas, fitoplânctons e tudo mais, né? Pequenos crustáceos, peixes menores, peixes maiores, até chegar aqui no ser humano. Chegando lá no topo da cadeia alimentar, os seres humanos começaram a sentir uma série de sintomas relacionados à contaminação do mercúrio. Só que na época ninguém sabia que era sobre o mercúrio. Para eles era algo mais como sobrenatural. E aí eles apelidaram essa doença de mal de Minamata. O mal de Minamata seria aí uma doença aí, silenciosa aí na época, e que ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas era a contaminação de mercúrio, né? E aí uma das questões sobre a contaminação de mercúrio é justamente a perda cognitiva da pessoa. Então a pessoa perde a capacidade de fala, a capacidade de andar, basicamente vira um vegetal, né? Um processo vegetativo aí, só esperando a morte. E vinha a morte consequentemente, né? A pessoa via óbito algumas semanas após essa contaminação aí em grande quantidade. E aí essa questão do mercúrio, ele não só se dá aí sobre as empresas. Nos garimpos, né, os garimpeiros utilizam o mercúrio principalmente para remover o ouro da areia, fazer a separação aí do ouro da areia. E aí o que eles fazem? Depois que o ouro se mistura com o mercúrio, ele cria uma liga metálica chamada de amálgama. Para separar o mercúrio, deixar somente o ouro limpo, eles aplicam aquecimento a essa substância, né? Eles aquecem essa substância com maçarico, e aí o mercúrio ele evapora. Então não é somente pela ingestão do mercúrio que você vai ser contaminado, em si por inalar os vapores que também são tóxicos aí para o nosso sistema. Então muitos garimpeiros eles sofrem por conta disso, por conta da inalação de mercúrio. Reage com oxigênio e aí causa todos os problemas, mesmo do mal de Minamata, tá bom? Vamos lá para a questão 103, ver o que ela vai falar, né? Considerando os impactos ambientais negativos, o processo menos indicado de descontaminação desse metal presente na lâmpada seria qual? Então vamos lá para o que ele está falando. As lâmpadas fluorescentes, falo de lâmpada fluorescente, já está falando de mercúrio, tá? Apresentam vantagens com maior eficiência luminosa, vida útil mais longa e redução de consumo de energia. Contudo, um dos constituintes dessa lâmpada é o mercúrio, que apresenta série de restrições ambientais em função da sua toxicidade. Dessa forma, as lâmpadas fluorescentes devem passar por um processo prévio de descontaminação, antes do descarte ou reciclagem do material.
O ideal é que, nesse processo, se tenha um menor impacto ambiental e, se possível, o mercúrio seja recuperado e empregado em novos produtos. Então, ele quer também que o mercúrio seja recuperado e utilizado em novos produtos. É o ideal, né? Como ele diz aqui, né? E aí ele quer o processo menos indicativo, né? Então vamos ver aqui as alternativas, qual é que é o menos indicado para a questão aí do mercúrio, né? Letra A. Encapsulamento, no qual as lâmpadas são trituradas por via seca ou úmida e o material resultante é encapsulado em concreto. E a disposição final do resíduo é armazenado em aterros sanitários. Ou aterro controlado, né? Tá. Esse processo aqui é um processo seguro ambientalmente? Sim, no caso concreto ele vai criar aí essa cápsula que vai impedir com que ele contamine o solo, a água, o lençol freático e tudo mais. Então, de certa forma, esse processo aqui é viável, né? Depois que joga no aterro sanitário, o aterro também tem a sua camada impermeabilizante que impede com que possa contaminar o solo e os lençóis freáticos, né? Então, seguro. Lixiviação ácida. Falou de lixiviação, você pode entender como lavagem. Lavagem ácida, com a dissolução dos resíduos sólidos das lâmpadas em ácido, seguidas da filtração e neutralização da solução para recuperar os compostos de mercúrio. Então, como o texto já disse, esse aqui seria o processo ideal, né? Você recupera e ainda pode ser utilizado novamente o mercúrio. Então, de certa forma, esse processo aqui, né, a destinação final seria viável, né, segura, né? Letra C, a incineração, com a oxidação das lâmpadas junto com o lixo urbano. Aí tem um problema, né? Essa oxidação com o lixo urbano, né, entrar em contato com o oxigênio a altas temperaturas, vai acabar originando os óxidos de mercúrio, que são tóxicos à respiração, né? Então vai ter mesmo os sintomas do mal de Minamata acontecendo aqui, né? Com redução do material sólido e lançamento dos gases e vapores para a atmosfera. Então, como a gente viu, esse processo aqui, por enquanto, é o menos indicado. Letra D, processo térmico. Novamente vai aquecer, né? No qual os resíduos é aquecido em um sistema fechado. Opa, aqui já está fechado, não está aberto como na questão anterior. Então, comparando um com o outro, aqui já é mais seguro. Para vaporizar o mercúrio e em seguida ocorrer o resfriamento para condensar, para que ele fique no estado líquido novamente, né? E o vapor e obter o mercúrio elementar. Então você aquece para ele virar vapor, mas depois você condensa para ele virar líquido novamente e poder utilizar ele de novo, né? Então tá seguro aí, né? E a última alternativa seria a letra E. Separar por via química, na qual as lâmpadas são trituradas em sistema fechado. Então, falo de sistema fechado, já é um ambiente mais seguro, né? Em seguida, aditivos químicos, pode ser ácidos, né, novamente, né, como tive no anterior, são adicionados para precipitação. Precipitar é deixar com que ele solidifique e vá lá para o fundo do recipiente, né? Algo como a areia faz com a água, né? Deixa a água com a areia, com o tempo ela vai precipitar, ela vai ficar lá no fundinho do recipiente, né? E assim separar o mercúrio novamente. Então você pode reutilizar o mercúrio aqui depois desse processo. Então, de fato, o processo menos indicado aqui desses é a letra C.